Gênesis 44. A angústia de José para deter seus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura diária para comer o pão vivo que vem do céu, que vem do alto, né? Porque de mentira está cheio na terra. Um pouquinho de cada dia, se a gente aprender, é o suficiente para não cair em ciladas, né? Em armadilhas do inimigo. Então, no 44, né? De Gênesis, a angústia de José para deter seus irmãos. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos dos homens quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de seu saco, e a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do meu trigo, do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, no caso os irmãos de José, eles com os seus jumentos. Havendo ele saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: levanta-te e segue os homens, os irmãos dele. E alcançando-os, disse-lhes: por que tornaste o mal pelo bem? Não é esta a taça por que bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar? Fizeste mal no que fizeste. Aqui no versículo 5 tem um segredinho, né? Nas alturas do campeonato, José já se sentia um adivinho, né? E era muito comum chamar um obreiro, no caso de Deus, um profeta, de adivinho. No versículo 5, não é esta taça, porque bebe meu senhor José, e de que se serve para adivinhar? José já estava usando, me dá a taça, né? Vamos lá chegar lá, hein? Me dá a taça, que é ela que eu uso para adivinhar, né? Vai chegar lá. No versículo 6, então, ele tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras, vírgula. José mandou dizer isto, né? Quando achasse a taça. Foi isso que José tramou com o seu despenseiro, ok? Olha lá, no versículo 6, agora que ele sai, que ali foi ordem de José. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas palavras. Responderam-lhe eles: por que fala meu senhor tais palavras? Logo estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de nosso Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor, de José. Ao que disse ele: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então ele se apressando, cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo. Achou-se a taça no saco de Benjamim, o mais novo. Então rasgaram seus vestidos, e tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante de José, diante dele. Logo lhes perguntou José: que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu
pode muito bem adivinhar? Tá vendo aqui? José usou de ardir, né, de artimanha, mas quem adivinhava não é José, é Deus que revelava para eles os sonhos, né? Neste caso ele foi um pouquinho arrogante, mas já fazia parte do plano dele, não era um plano mau, né? Então, não era um plano mau. O 5 e o 15 dá uma coincidência. A humilde súplica de Judá no versículo 16. Respondeu Judá: que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. 17. Disse José: longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele, a José, e disse: ai, meu senhor meu, ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos, aos ouvidos do meu senhor, de José, e não se acenda a sua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pais, já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto. Falava-se de José, o irmão que José já tinha morrido, né? E assim eles pensavam que José também tinha morrido, porque quando venderam ele para os ismaelitas, né? E ele ficou o único da sua mãe, o único de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos ao meu senhor: o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. Quer dizer, Israel morreria de tanto que seria sofrido para ele, perdeu mais um filho, né? O filho mais novo, o mais moço agora, Benjamim. Replicaste a teus servos, a menos que desta convosco nosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Ele estava replicando o que José tinha falado para ele no capítulo anterior. Então subimos a teu servo, meu pai, ele contamos as palavras de meu senhor, de José. Depois disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E lhe respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face de José, né? Se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, né, o Israel, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um saiu de minha casa e eu disse: certamente foi despedaçado. Estava falando de José, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este Benjamim, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza no Senhor, na sepultura, morrerei de tristeza. Versículo 30. Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a dele, alma ligada com a dele. Mais um segredo aí, meu amigo, meus irmãos. Sentimento muito forte de amor. Esta é a genuína expressão da alma, né? Ou seja, quando uma esposa sai para trabalhar, no caso a minha esposa trabalha toda noite, e toda noite eu fico com as minhas crianças. Isso dói um pouco no coração, porque a gente precisa trabalhar, né? E se eu já fiquei fora, ela chegava a chorar. Então a alma, né, o coração, o sentimento dela era muito forte, é muito forte, né, no caso, né?
E assim, o sentimento de Israel era muito forte com Benjamim. A alma dele, né? Estava como? Agora, pois, no versículo 30, agora, pois, se eu for ter com o seu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. Angústia, tristeza, depressão. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza na sepultura Seol, porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com seu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo, no caso, né, Judá, né, em lugar do menino, como escravo de meu senhor, e que suba o menino com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Terminamos aqui o capítulo 44, meus irmãos. Vai reparando aí que tem uns detalhezinhos, um segredo, né? Que a Bíblia vai dizendo aos poucos. Quem passa a leitura como louco não vai perceber, né? Amém? Tenha uma boa noite a todos vocês.